Atenção, delegar não é deslargar. Vem descobrir porquê. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Ser empreendedor, ser empresário, acaba por ser uma arte. Uma arte que está relacionada com delegar. E o que é isto de delegar? Delegar, no fundo, é entregar funções, entregar um trabalho, um desafio, entregar algo que nós queremos que seja feito, mas que não é feito por nós. Acaba por ser feito por um colaborador, por um funcionário, ou acabamos por delegar a alguém exterior, vulgo freelancer, para poder fazer algo em nosso nome. E delegar, para mim, é uma arte. E é uma arte, ainda mais se tu fores empreendedor, empreendedora, se tu fores aquela pessoa mãos na massa e que aos poucos vais tendo cada vez menos tempo e cada vez mais trabalho. E isto vai implicar que tu te especializes na arte de delegar, na arte de poder entregar trabalho a alguém para alguém fazer esse trabalho por ti, para alguém realmente poder executar, poder operacionalizar algo pelo qual sai das tuas ideias ou algo pelo qual tu vais depois, no fundo, entregar aos teus clientes. Mas aqui nesta parte eu quero deixar algo que tem que ficar muito, muito claro. Delegar não é deslargar. E quando nós saímos do operacional e começamos para uma posição mais de gestão, uma posição em que nos colocamos a gerir as diferentes situações e começamos a criar departamentos dentro do nosso negócio, há aqui esta situação em que muitas vezes entregamos trabalho e, na verdade, deslargamos, passo a expressão, esse trabalho em alguém sem fazer o acompanhamento. E aqui estamos a cometer um erro crasso, um erro mesmo muito, muito importante, que eu diria que talvez seja o maior erro dos empreendedores quando começam a delegar trabalho, a delegar funções, quando começam a pedir ajuda nos seus negócios. Delegar não é deslargar. Delegar não é entregar o trabalho, entregar a função, entregar a operacionalização de um projeto e deixar totalmente na mão do outro. Não. Delegar é realmente aqui uma arte que implica também fazermos o próprio acompanhamento. E para delegarmos, há aqui algumas premissas que eu acho que é importante falarmos antes de avançarmos. E podemos falar aqui um exemplo de delegar, por exemplo, a edição de um podcast. Vou colocar aqui o exemplo no delegar a edição de um podcast. Quando eu delego a edição, por exemplo, deste podcast, eu vou fazer o acompanhamento do mesmo. Primeiro, vou deixar muito claras quais é que são as premissas que eu quero que quem vai editar possa realmente reger-se por essas mesmas premissas. No fundo, quais é que são as regras que eu quero que a pessoa acompanhe para que depois cheguemos ao resultado final. Então, o primeiro ponto é tu deixares muito claras as tuas próprias regras. O primeiro ponto é tu realmente mostrares e partilhares a quem tu vais delegar realmente o que é que tu pretendes, de que forma é que tu pretendes, qual é que é no fundo desenhares qual é que é o projeto final que tu queres que a pessoa te apresente. Depois, para além de desenhares estas premissas e de deixares as regras muito bem claras, é importante que também estabeleças muito bem quais é que são os prazos que tu esperas que a pessoa te entregue determinado trabalho, determinado desafio, determinada ação. Porque se não definires estes prazos, a pessoa vai eternamente ou não começar a efetuar esse trabalho. O que é que pode acontecer? Se nós não definirmos os prazos, a pessoa vai colocar na lista de to-dos e gere de acordo com as suas prioridades. Mas, na verdade, tem que gerir de acordo com as tuas prioridades. Por isso, deixar muito bem claros
quais é que são os prazos que tu queres para que determinado projeto seja apresentado, é mesmo muito, muito, muito importante. Para além disso, não te podes esquecer de fazer o acompanhamento. Ou seja, depois do projeto entregue, verifica se está de acordo com aquilo que tu definiste anteriormente, se os prazos foram cumpridos, vai fazendo esse acompanhamento para quê? Para que numa próxima oportunidade a pessoa possa realmente aprender com aquilo que foi partilhado. E isto sempre numa perspectiva de crítica construtiva, não de uma crítica destrutiva. Sempre numa perspectiva de poderes fazer o acompanhamento, de poderes dar aspectos de melhoria que a pessoa possa ou implementar naquele momento, caso haja prazo suficiente, ou, por outro lado, possa implementar numa próxima fase, num próximo projeto, se não houver este tal prazo que seja suficiente. Por isso, isto é muito importante termos isto em atenção. Pegando outra vez no exemplo da edição deste próprio podcast, é claro que quando eu vou delegar esta edição aos meus editores, aos editores da minha equipa, da equipa da Escola Portuguesa de Podcasting, eu defino muito bem, defino qual é que é a intro, qual é que é a despedida, explico exatamente que quando eu me engano por algum motivo, geralmente é sempre a última hipótese que está mais correta para eles poderem escolher ah, qual é que se adequa melhor. Explico também muito bem e deixo também muito definidos quais é que são os prazos de entrega e geralmente dou um exemplo daquilo que eu procuro ou criamos em conjunto, caso não seja possível, caso seja algo novo que nós estejamos a criar, criamos em conjunto um protótipo para depois a pessoa conseguir reger-se e ter aqui, no fundo, um exemplo para que possa se inspirar para as suas próprias edições. Isto quer dizer que há sempre um acompanhamento, quer seja da minha parte, quer seja da parte de alguém responsável da minha equipa, neste caso relacionado com a edição. E quem diz com a edição, diz relacionado com outro aspecto qualquer. Por isso, e pegando aqui noutro pormenor muito importante, algo que realmente para mim é muito importante e que eu partilho nas minhas mentorias, é quando nós vamos delegar alguma coisa, é tão importante nós sabermos fazer. Primeiro, para que nós possamos perceber exatamente quais é que são as dificuldades que a pessoa a quem nós delegamos isto vai ter para saber exatamente poder acompanhá-la e também a dar-lhe o direcionamento necessário relativamente a essas dificuldades e depois, porque nós, ao sabermos fazer, também sabemos exatamente qual é que é o trabalho que aquilo dá e, no fundo, conseguimos apreciar da melhor forma o trabalho feito, o esforço que foi colocado e a dedicação que também foi colocada àquele projeto. Por isso é tão importante e é também por isso que eu ensino nas minhas mentorias, eu ensino aos meus mentorados eles próprios poderem fazer a sua própria edição dos seus episódios. Para quê? Para que posteriormente eles possam delegar esse trabalho e saibam quais é que são os processos, saibam também definir quais é que são as linhas orientadoras e avaliadoras daquele mesmo processo e também percebam que tipo de trabalho é que aquele projeto dá para poderem definir exatamente os timings, para poderem definir as prioridades e para saberem também como é que aquele projeto deve ser finalizado. Por isso é mesmo muito importante que tu tenhas isto em atenção quando vais delegar. Quando vais delegar algo, é importante que tu já o saibas fazer para que a pessoa te possa entregar o melhor trabalho possível e para que tu saibas exatamente dar as linhas orientadoras daquele projeto, para assim este delegar não sejam literalmente deslargar. Porque se tu deslargares esse processo em cima de alguém e não deres linhas orientadoras, não lhe deres prioridades, não lhe deres também, não fizeres também o acompanhamento, a pessoa vai fazer de uma forma qualquer e provavelmente não vai ser da forma como tu gostarias. Então é mesmo muito importante que tu tenhas isto em atenção e que quando fores delegar, não deslargues esse assunto em cima de ninguém. Combinado? Espero que este assunto te tenha ajudado e te faça refletir sobre este tão importante processo que é o processo de delegar. Eu acredito piamente que o processo de delegar implica também um processo de crescimento, um crescimento do empreendedor, do empresário, mas também o processo de crescimento da própria empresa. Por isso, quando fores delegar,
Pensa realmente se tu sabes exatamente quais é que são as premissas, qual é que é a linha orientadora que tu queres seguir, qual é que é o prazo de execução e, no fim, também qual é que é o projeto que tu queres encontrar para poderes delegar da melhor forma. E por fim, deixo aqui a minha questão: tu já delegas no teu negócio? Quais é que são os projetos que tu já delegas? Vou gostar muito de saber a tua resposta. Fico a aguardar e encontramos num próximo episódio. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim, mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me sugestões do que gostarias daqui a ouvir. Um beijinho muito sonoro. Schwack!